eu pensei em jornalismo, psicologia, em algo assim, né? No fim, morei 2 anos em Campo Grande e fiz cursinho, fiz algumas coisas, mas não fiz faculdade lá. Voltei com 21, 22 anos e fui fazer cursinho em Bauru para pensar na vida que eu queria fazer, né? Bom, no cursinho eu acabei conhecendo e tendo aula com um professor de história, que era fantástico. E ele dava uma aula fantástica de história. E eu falei, é isso que eu quero. Eu quero fazer história. Ele juntava literatura com história. Eu gostava de ler. Então ele juntava tudo, coisa que eu não tive no ensino médio. Porque o meu ensino médio eu terminei o ensino médio na década de 80. Vocês nem estavam pensando em nascer ainda. Bom, década de 80 você estava pensando em nascer. 87. Né? Então, você estava pensando. Eu terminei o ensino médio, acho que em 85, 84 eu terminei o ensino médio, né? Então, eu terminei o ensino médio nessa época, eu peguei um período que você não tinha história no ensino médio, porque lá atrás teve a ditadura, né? Que cortou história, filosofia. Eu ainda tive história, mas tinha um SPB, uma história muito capenga, né? Sim. Porque não tinha professor de história, porque você não tinha mais faculdade de história, todas fechadas praticamente durante a ditadura. Então, na verdade, eu fui ver o que era história mesmo quando eu fiz cursinho. Sim. E aí eu deixei de lado o jornalismo. Só para cortar pra gente, tipo, nossa geração, muito doido isso, né? Então eu tô pensando, aqui... tipo, como assim, né? Não vi, tipo, história no ensino médio. Não aprendeu história. Não, eu até aprendi. Mas a minha geração, eu acho que quem veio antes de mim não teve história. Não teve história. Porque a ditadura cortou o ensino de história, filosofia, sociologia, e só tinha educação moral e cívica, que você aprendia, assim, cantar o hino, né? Eu sei, por exemplo, que cor está escrito Ordem e Progresso na bandeira. Você sabe? Não. Azul, sabe, né? Marquinhos? Não. Azul. É azul? Verde. Verde. Verde? Achou que era azul. Isso caiu numa prova, olha que prova inútil. Né? Olha a pergunta da prova. Que cor está escrito Ordem e Progresso na bandeira? E todo mundo acha que é preto. Nem tem preto na nossa. Nem tem preto. É verde. Então, assim, isso não serve para nada, né? Absolutamente nada. Mas é isso que a gente aprendia. E história, me lembro que era assim, uma história com professores que eram de outras áreas, que quebravam o galho dando aula de história, sabe, que eram advogados na cidade, mas que gostavam de história da aula. Uma aula completamente, sabe, não conectada com as questões mais críticas, né? E aí eu achava que aquilo era história. Então eu queria fazer jornalismo, porque eu gostava de escrever e ler, né? Ia juntar os dois. Ia juntar os dois. E aí, só que nesse momento... eu fiz esse cursinho e aí sim eu vi o que era história. E aí eu fiquei encantado com aquilo, né? Ele juntava música com história, com literatura. E eu falei, é isso que eu quero fazer. E aí eu fui fazer história, né?